Igreja? Amém. Graça e paz? Amém. Nossa, que chique, gente. Tem até água de coco aqui. Glória a Deus. Vocês são uma benção. Estão todos bem? Quero louvar ao Senhor por mais uma vez poder estar em sua casa, por mais uma vez poder estar em sua presença. Quero agradecer ao Pai por tão rica e grande misericórdia com a qual Ele tem nos tratado, com a qual Ele tem derramado sobre a nossa vida, Pastor Eduardo, a esposa, a família. Que Deus abençoe a vida de vocês e que essa casa cresça cada vez mais. Eu quero dizer ao Pastor Eduardo que uma igreja que está crescendo, a sua evidência de crescimento não é o tamanho do templo, mas é quantas almas têm se rendido ao Senhor. Então, glória a Deus por a sua vida, por esse ministério tão profícuo, tão abençoado, que tem abençoado muita gente. Amém? Abra comigo a sua Bíblia em 2 Crônicas, segundo livro das Crônicas de Israel, no seu capítulo de número 1. Quero aqui agradecer a vida da minha esposa que me acompanha hoje. Estou acompanhado também da minha princesinha. Companhia maravilhosa, mais maravilhosa que essa não há. Amém? Quem achou o texto, diga: eu estou indo para o céu. Quem não achou, diga: me espera que eu estou chegando. Glória a Deus. Segundo livro das Crônicas de Israel, capítulo de número 1. Nós iremos ler do verso 1, do versículo de número 1 até o versículo de número 12. Amém? Acompanhe a leitura aí comigo. E Salomão, filho de Davi, se esforçou no seu reino, e o Senhor, seu Deus, era com ele e o magnificou grandemente. E falou Salomão a todo Israel, aos capitães dos milhares e das centenas, e aos juízes e a todos os príncipes em todo Israel, chefe dos pais. E foram Salomão e toda a congregação com ele ao alto que estava em Gibeão, porque ali estava a tenda da congregação de Deus, que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. Mas Davi tinha feito subir a arca de Deus de Criate Jearim ao lugar que Davi lhe tinha preparado, porque ele tinha armado uma tenda em Jerusalém. Também o altar de cobre que tinha feito Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, estava ali diante do tabernáculo do Senhor. E Salomão e a congregação o visitavam. E Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor, sobre o altar de cobre que estava na tenda da congregação, e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: pede o que quiseres que eu te dê. E Salomão disse a Deus: tu usaste de grande beneficência com Davi meu pai, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, confirme-se a tua palavra dada a Davi meu pai, porque tu me fizeste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu possa sair e entrar perante este povo, porque quem poderia julgar este teu tão grande povo? Então Deus disse a Salomão: porquanto houve isso no seu coração, e não pedistes riquezas, fazenda ou honra, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pedistes muitos dias de vida, mas pedistes para ti sabedoria e conhecimento, para poderes julgar a meu povo sobre o qual te pus rei. Sabedoria e conhecimento te são dados, e te darei riquezas e fazenda e honra, qual nenhum rei antes de ti teve, e depois de ti não haverá. Amém? Amém. Se assente dando glória a Deus.
Se eu pudesse dar um título a esta mensagem, o título seria: Um coração correto faz pedidos corretos. Eu vou repetir. Se eu pudesse dar um tema a esta mensagem, o tema seria: um coração correto faz pedidos corretos. Já houve uma aleluia. Até o final eu acho que vai ter mais. Como guisa introdutória, eu preciso te dar um pouco de contexto para entrarmos na mensagem. Salomão está num lugar alto, em Gibeão, junto com toda a congregação para oferecer sacrifícios ao Senhor Deus. Lugar este onde encontra-se, como está escrito no texto, a tenda do encontro, onde Moisés armava no deserto para falar com Deus. Este lugar e Jerusalém eram os únicos lugares legítimos para o divino sacrifício. E por que isso, Vinícius? Porque nós não cultuamos a Deus como achamos que devemos cultuar. Isso é uma grande verdade. Porque se o culto é para Deus, é na maneira e no lugar onde Deus estabeleceu que deva ser. Agora, se o culto é para você, você faz de qualquer jeito. Você faz em qualquer lugar, você faz com qualquer um. Mas quando o culto é oferecido a Deus, deve ser conforme Deus quer que seja. Antes de eu continuar a mensagem aqui, eu quero parabenizar a Mel e o seu agora esposo pelo casamento. Vocês são uma bênção, eu fiquei muito, mas muito feliz por isso. Deus abençoe essa união, amém? Glória a Deus. Então, Salomão está neste alto lugar. E é interessante isso, porque este hábito religioso não é exclusivo dos hebreus. Qual? Subir a lugares altos para adorar a Deus. Quem aqui gosta de ir ao monte? Tem ninguém que gosta? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, é mais ou menos essa a ideia. Mas aí você me pergunta: mas Vinícius, por que eu subo ao monte? Será que o monte é mais espiritual do que o quarto fechado na minha casa? Não, não é. O seu quarto fechado ou o monte é o mesmo lugar. O que muda é a intenção. O que muda é o propósito do qual você faz para ir a tal lugar. Por que nós então vamos ao monte? Porque o monte significa para nós, e não somente para nós, mas isso é intrínseco na vida do homem, na humanidade, de que parece que o lugar alto é um lugar mais perto de Deus. Parece que você deixar o conforto da sua casa, o conforto do seu lar, ou o conforto da sua igreja, como eu, particularmente, nas quartas-feiras, depois da aula, fico lá na igreja. Quando todo mundo vai embora, fico lá para orar um pouco, porque parece que a gente se sente mais à vontade de gritar, de chorar, de falar coisas que na nossa casa a gente se sente um pouco mais acanhado. Então o monte tem este quesito, tem esta premissa de você deixar o seu lugar, deixar a sua casa, deixar o seu aposento para ir e subir ao monte para falar com o Senhor. Isto não é apenas uma exclusividade do povo de Deus, do povo hebreu. Os nossos antepassados e os antepassados dos hebreus, a saber, os babilônios, tinham o costume de construir os seus templos para adoração em lugares altos. Quando não, eles mesmos construíam torres altíssimas, na tentativa de trazer o Deus do céu para a terra. O propósito disso era então ir ao encontro do Deus que descia do céu para o templo. Então toda essa ideia de subir um monte para encontrar a divindade
faz parte da percepção do sagrado, de um arquétipo comum às culturas humanas, que imaginam Deus no alto, descendo aos homens nesse ponto de encontro intermediário. Esse ato, então, de ir a um lugar alto, de cultuar a quem não se vê, de saber por meio de discurso imaginativo sobre o sagrado, faz parte daquilo que chamamos de mito. Mas eu quero quebrar aqui um paradigma e desconstruir algo, se é que os irmãos me permitem a isto, porque disseram para nós, nos ensinaram que mito é algo que não pode ser atestado, é algo inverídico, é algo que não é uma verdade, quando na verdade não é. O mito soa como um alerta para uma realidade transcendente, que é situada além do que se pode ser percebido pelos sentidos. O mito impele quem o experimenta a saltar do plano existencial para o plano das essências. O mito faz o homem buscar as verdades mais profundas e invisíveis da realidade. Então o mito não é uma mentira. O mito é a tentativa especulações científicas para ir então às alturas das verdades mais transcendentes. O mito é o que nos leva do natural para o sobrenatural. O mito é o que consegue ir além da racionalidade humana. O mito é aquilo que o apóstolo Paulo vai chamar lá na frente de um mistério. E na verdade este mistério é tremendo e fascinante. Tá, Vinícius, mas por que então necessitamos do mito? Qual seria então a função real do mito? Para que o mundo seja dotado de sentido. Para responder às questões últimas da existência, que não são explicadas pela razão. A ciência tenta te explicar o porquê este copo é copo, sim ou não? O porquê esta água é água, sim ou não? Mas o mito não, o mito diz para você, isso aqui é um copo, creia apenas. A razão tenta ensinar qual que é a molécula da água. Deus disse, a água é boa, apenas beba para a sua vida. Ou então o mito é o desejo de que o mundo tenha uma continuidade, que tenha um todo lógico e articulado. Essa é a real função do mito. O mito não é uma inverdade, o mito não é uma mentira. O mito é exatamente isso que você está fazendo aqui agora. Deixar a sua casa, se reunir com seus irmãos para adorar um Deus que você não vê. Mas que dentro de você, pastor Eduardo, você crê que Ele existe. Se faz necessário, Hebreus diz, que creiamos que Deus existe. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. O mundo lá fora está dizendo, eu preciso de uma prova para crer que Deus existe. E Deus está só dizendo para você, apenas creia.
Porque que fé é essa que um homem já velho ouve uma voz que diz assim a ele: Abraão, vai e suba no monte Moriá, mas leva ao teu filho, teu único filho, a quem tu amas, e dá ele para mim. Que fé é essa? E Abraão creu tanto em Deus, creu tanto na voz que ele ouviu, que ele cria piamente que se ele tivesse matado Isaque, Deus na mesma hora ressuscitaria o menino. Então a fé neste sentido é um mito, não uma mentira, é uma verdade absoluta, pois ela nos leva a crer num ser totalmente transcendente, que mãos não podem apalpar e olhos não podem ver, mas que de forma inexplicável o sentimos que ele é real e existente. As Sagradas Escrituras é neste sentido também um mito, pois ela nos revela e nos ensina sobre o ser sobrenatural que age e interage na esfera natural a todo momento, sendo Ele mesmo o Criador do mundo natural. Essa é a função do mito. Então, quando alguém vier dizer a você, um mito é uma mentira, você diga, é uma verdade. O mito é apalpar aquilo que não pode ser apalpado com as mãos, mas pode ser apalpado com a fé. Isso é tão louco, tão louco, tão louco, que até para ter fé você precisa de Deus. Então o mito é a linguagem usada para narrar as coisas inenarráveis. As coisas que nos transcendem, é tornar perceptível por meio de um discurso o imperceptível. Que fé é essa? Que Billy Graham conseguia reunir um estádio inteiro para ouvir uma palavra. Que fé é essa que te faz sair da sua casa todos os domingos para vir adorar a Deus? Que fé é essa? Essa fé é sobrenatural, dada por Deus a você. Já era para ter dado 1000 glórias, 10.000 aleluia, e tem uma rajada de língua estranha aí. Porque se Deus não tivesse dado a você a fé para crer nele, nem aqui nós estaríamos hoje. Perceba que o mundo precisa da fé, mas não consegue tê-la. Porque a fé não é algo que se obtém por aquilo que eu posso fazer. A fé é algo que se obtém por aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário por nós. A razão contraposta ao mito ou à fé tenta a todo custo explicar tudo o que está em nossa volta, tirando da jogada o sagrado. A fé, o mundo tenta apenas pela razão explicar a Deus, mas não dá. Não se explica a Deus pela ciência, se explica a Deus pela fé no Espírito Santo que foi dada a nós. Você sabe para que o Espírito Santo habita dentro de você? Não é para você sapatear no mistério ou rodar no manto. É para você crer que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por você, pobre pecador, miserável, cego e nu, que estava indo de passos largos para o inferno. Mas você creu que Jesus Cristo morreu naquela cruz para te dar uma eternidade consagrado, do qual você não vê, mas a todo momento você diz, eu sinto esse Deus dentro de mim. Você cantou agora, este fogo arde em meu peito. Meu Deus do céu!
Ser crente é ser um bicho estranho mesmo. Porque é fora do padrão, fora da normalidade. O mundo quer tentar pela razão explicar o que é mundo. É exatamente por esse motivo que a sociedade mundial torna-se cada vez mais ateia, pois acreditam em tudo, menos em Deus. E é aqui que eu gosto, porque o mito é o veículo para se chegar ao Logos. Glória. Não estou entendendo, Vinícius, vou te explicar. Todo o desenvolvimento do Antigo Testamento é sobre essa questão. Porque você pode se perguntar como os homens da Antiga Aliança foram salvos. Pela fé. Pelo mito. Pela crença na transcendência, não na ciência. Para a ciência era impossível Abraão gerar, sim ou não? Mas para Deus, através da fé, sim. A escolha é sua, ficar com a razão ou ficar com a fé. Todos os destinos extraordinários do Antigo Testamento sempre teve uma mulher estéril. Mas pela fé, Ana subia todo ano. Senhor, se tu me deres. Se tu me deres. Se tu me deres. Todo ano ela batia na porta de Deus e dizia: se tu me deres. Se tu me deres. Se tu me deres. Aí Deus, antes de dar para ela, estava tentando dizer a ela: você não tem um filho, mas tem um Senhor. Porque o Cana chega para ela e te dizer: eu não sou para ti melhor do que 10 filhos. Era Deus dizendo: antes de você ter um filho, agrade-se em ter um Senhor. Mas deixa essa para outra mensagem. Quem sabe talvez o Eduardo me traga novamente. Então todo o desenvolvimento do Antigo Testamento foi para nos levar não mais a um lugar. Não mais para sairmos da nossa casa e ir a um lugar alto. Mas a uma pessoa. Porque o Cristo declara: mas vem a hora, e é agora. Me dá o texto, Vinícius. Vai lá em João. Na mulher samaritana, que disse para o Cristo: aonde eu devo adorar? Lá nos montes de Samaria ou no templo de Jerusalém? Aí Jesus fala: não, não é nem lá e nem cá, é aqui e agora. Então nós procurávamos desesperadamente o lugar para nos encontrarmos com Deus. E Deus pacientemente estava esperando a hora certa para revelar-se a nós. E foi na pessoa do Filho. Porque Colossenses 2:9 afirma categoricamente para nós: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. É por isso que nós podemos dizer o que Pedro disse: a quem? Não é aonde. A quem iremos nós? Porque o Antigo Testamento estava apontando para o Cristo. Vocês estão tentando adorar a quem não vê num lugar alto, mas eu estou tentando te dizer que não é mais um lugar, é uma pessoa. Os judeus não creem que Jesus é Deus, porque Deus requer adoração, e você tem Ele dentro de si, e não adora, só adora de domingo. Porque a gente acha que nós somos a igreja apenas de domingo, quando na verdade somos na segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta, do sábado, do domingo, da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta, do sábado, do domingo, da segunda, da terça, da quarta, da sexta. Você parou para pensar que para adorar a Deus era uma vez no ano na Antiga Aliança? Você parou para pensar nisso? E você parou
Parou para pensar o quão trabalhoso é adorar a Deus na antiga aliança? Porque você não podia chegar de mão vazia. Você tinha que ir lá, se você tivesse posse, e trazer um cordeiro. Se você fosse pobrinho igual eu, você tinha que ir lá e pegar uma pombinha para poder adorar a Deus. E se você fosse pobre de marré, tinha que trazer um bolo para adorar a Deus. Mas agora não. Ele está aí dentro, todo dia te chamando para adorar. Vamos orar hoje, filho? Faz tempo que eu não ouço sua voz, hein, varão? Minha filha, qual foi o último dia que você veio aqui me adorar? Está mais difícil agora? Mas há um texto do qual eu amo muito. De Hebreus que diz, e ele inaugurou um vivo e novo caminho. E o texto continua dizendo, tendes então ousadia para adentrar aos tabernáculos. Não é a ousadia do menino Neymar não, que sabe dar umas pedaladas. É a verdade do coração. Porque na antiga aliança você podia esconder. O sacerdote não via. E na antiga aliança era sujeira para debaixo do tapete. Na nova aliança chega o Cristo e fala, eu tiro o tapete e removo toda a sujeira agora. Então hoje nós não precisamos mais subir em altos lugares, pois verdadeiramente nos sentimos altos quando nos curvamos para adorar a Deus. Agora aí, enquanto eu bebo água. Tá, Vinícius, mas e o que isso tem a ver com o texto que nós lemos? Eu só te dei o contexto, agora é que eu começo a pregar. Dá para projetar aí na tela? 1 Reis, capítulo de número 3, versículo de número 7. Gente, eu sou bem calmo assim, tá bom? Eu gosto de reproduzir o que o pastor Neemias disse. Tenha paciência com o pregador. Ele é devagar, mas é constante. Olha o que 1 Reis 3, 7 diz. Na sua tradução vai estar um pouco diferente, eu quero ler nessa tradução. Mas eu não passo de um jovem que não sabe como andar. Não passo de uma criança que não sabe agir. Eu gosto de pregar em textos que a maioria não vai. Por isso que Deus me deu essa mensagem tempos atrás. Porque o pedido de Salomão é um pedido recorrente de um coração correto. Porque Deus diz, porque não me pedistes a morte dos teus inimigos, nem riquezas, nem honra, nem fazenda, nem muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento. Há um detalhe. Para poderes julgar o meu povo. Lembra de Ana? Ana subia e falava, me dá um filho, me dá um filho, me dá um filho. E Deus não dava. Aí quando ela falou assim, quando ela mudou a oração, falou, me dá um filho que eu te devolvo, aí Deus deu. E o pedido de Salomão é o mesmo. Porque Salomão não está pedindo algo para si somente, mas está pedindo algo para o povo. Assim é o pastor. Assim é o líder. Que jamais deve chegar diante da presença de Deus e importunar o mestre dizendo, me dá, me dá, me dá. Aí Deus pergunta, para quê? Estou gostando da expressão da Mel, ela está assim, ó. Porque quanto dos nossos pedidos podem ser comparados a este? Quando foi em nossas orações que expusemos com tanta sinceridade a nossa incapacidade? Eu digo mais, quem hoje tem coragem de admitir que é incapaz de fazer algo como este? Porque Salomão não está diante de uma empresa.
Salomão não está pedindo para ser diretor de um time. Salomão está pedindo para ser pastor da igreja. Mas ele se sente incapaz para tal obra. Por quê? Eu já caminho para o fim. Ele olha para trás e vê o seu pai já falecido, à sombra de um legado. Olha para o povo e vê que eles não são qualquer povo. O legado precisa ter continuidade. E ele olha para dentro de si e não encontra coisa alguma que lhe favoreça ser governante. Então, como agir mediante a isso? Como ser rei se você não se sente capaz de ser rei? Como ser pastor se você não se sente capaz de ser pastor? Como ser líder de juventude? Oh, meu Deus, me dá graça. Quando você não se sente capaz de ser. Aí Salomão diz: dá a teu servo um coração cheio de julgamento. Sendo Deus o único ser capaz de conhecer e esquadrinhar o coração dos homens, Deus viu que o pedido de Salomão foi de fato um pedido que emanou do coração. Porque a boca deve falar sempre daquilo que o coração está cheio. Eu vou correr, porque senão não vai dar tempo. Porque Salomão tem a coroa, tem o reino e está sentado no trono. Sim ou não? Mas o que lhe é primordialmente necessário lhe falta. Me pergunte o quê? Me pergunte o quê? Já foi embora. Vou repetir. Salomão tem a coroa, tem o reino, está sentado no trono. Mas lhe falta algo. Sabedoria para governar. Ai, meu Deus. Porque o Provérbios que o mesmo Salomão escreveu diz, 2, 6 e 7. Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e a inteligência. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que andam com integridade. Então, entendendo o texto, Deus está dizendo para Salomão assim: o que você precisa, Salomão, é de estrutura humana, estrutura imaterial, para que então possas ter estrutura física, material. Porque nós precisamos, primeiro, estarmos edificados em Deus, para então construirmos algo para Deus. É por isso que Caim tem inveja de Abel. Porque Abel está segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo na presença de Deus. E o texto diz que depois de um tempo Caim se apresenta a Deus. E traz uma oferta furreca ainda. Ou seja, é Deus falando: antes de você querer ser algo para mim, seja alguém para mim. Antes de eu receber algo das suas mãos, e o seu coração está como? Sua vida interior vale mais do que sua vida exterior. Nós precisamos hoje, como igreja, entender algo. Ser pastor para quê? Se você ainda não é filho. Ser líder para quê? Se você ainda não entendeu o que é ser salvo. É por isso que tem muita igreja e muita gente destruído. Porque é muito pastor querendo ser pastor que ainda nem sabe que foi filho. É muito líder de jovem destruindo jovem porque quer alguma coisa, quando na verdade não é nada. Ô Caim, quando você aprender o que é estar na minha presença, você volta lá, reconhece quem você é, e aí então eu vou receber a sua oferta e você. Porque o texto diz que Deus recebeu Abel e sua oferta. Deus não quer nada que sua mão pode produzir, mas Deus quer sempre o seu coração palpitando por ele. É sério isso. Se você somente quer dar algo para Deus, para. Deus não precisa de nada. Mas se você quer ser alguém para Ele,
Continue orando. Sim ou não? Eu gosto do silêncio. Porque o silêncio me diz que você está pensando. A graça não arrancou o seu cérebro quando você veio para Cristo. Agora que você tem capacidade para pensar. Então para de graça. Posso pregar, pastor? Por que Deus diz e declara: este aí é o meu filho em quem? Vocês estão aqui? Em quem tenho prazer. Aí você vai lá na sua casa, prepara uma oferta maravilhosa. Está aqui, pai. Aí Deus fala: te conheço. Marquei na agenda a última vez que você veio orar a mim, sem pedir alguma coisa, mas para me adorar. Marquei na agenda o último dia. Você já parou para pensar que Deus deixou o seu trono de glória só por amor a você? Deus deixou o seu trono de glória por amor a você. E você não pode deixar um pouquinho por amor a Ele. Aí você passa na rua e vê o tatuado. E Deus fala: nossa, que coração belo, que exala como um perfume agradável a mim. Ô Samuel, para de graça, Samuel. Você vê o homem exterior, eu estou vendo, tem um lá cheirando a ovelha, que não conhece a casa do seu pai faz um tempo, que nunca nem sabe como que é, mas que quando dedilha a harpa, me agrada tanto. Diz o texto que Deus precisou mudar o coração de Saul. Me mostra no texto Deus mudando o coração de Davi. Não tem. Porque antes de Davi ser rei e reinar em Israel, Davi era alguém para Deus, no pasto quando ninguém via. A igreja de Davi era ovelhas. Não era dinheiro. Deus não está nem aí para o seu dízimo. Deus não está nem aí para a sua oferta. Mas Deus está vendo o seu coração e está dizendo: cadê você, Adão? Será que Deus não sabia onde Adão estava? Será que Deus não sabia o que Adão tinha feito? Vai com a cara deslavada diante de Cristo e fala: Senhor, eu sou um lixo mesmo, mas o Senhor é expert em reciclagem. Ah, para! O texto sagrado diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. A pergunta que eu te faço é: como é ser um homem segundo o coração de Deus? Deus diz para o povo, pastor Eduardo: quando vocês vierem diante de mim, não rasga as vestes somente não, rasga o coração. Isaías 58, o povo está jejuando, está numa graça, num óleo, mas quando vê o irmão, soca a cara do irmão, mas está com a cabeça cheia de cinza, está vestindo pano de saco, e está dizendo: olha como eu te adoro. E Deus fala: é esse mesmo jejum que eu estabeleci? Baruch Hashem Adonai Eloheinu. Deus está falando: para de graça, meu filho. Rasga esse coração velho aí.
Deus disse para Ezequiel: eu vos darei um coração de carne agora, um coração que pulsa, não mais esse coração gelado, que vem para a igreja só por vir, que vem para a igreja só para mostrar para o pastor que está aqui. Deus não quer isso, para de graça, vamos ser uma igreja inteligente. Antes de Paulo subir para Jerusalém, ele foi para o deserto da Arábia, ter relacionamento com Deus. Jesus, posso falar, pastor? Jesus estava pouco se lixando para o que diziam dele, mas Jesus estava realmente se importando com o que Deus fala dele. Olha para as Escrituras Sagradas, toda vez que Deus quer usar um homem, Ele busca um homem justo, reto, íntegro e que se desvia do mal. Ou seja, antes de ele ver o homem que tem capacidade de liderar, ele está vendo um homem que tem capacidade de ser liderado. Porque coração em hebraico é levav. E levav constrói com duas palavras, lamed e beit. Se você não der agora, você está muito ruim. E lamed é cajado, é instrução, é disciplina, é direção, é autoridade. E beit é casa, cobertura, base, limite, fundamento. Olha o que Salomão está pedindo. Antes de eu governar o povo, governas tu sobre mim, Senhor. Por que adianta estar com o cajado, mas quebrando a pata da ovelha? Quando o cajado tem uma volta lá na frente, que é para puxar a ovelha para perto. Se ela precisar ser a pata quebrada, tudo bem, mas quando não é para quebrar, é para trazer para perto. A ovelha está na beira do abismo. Volta. Mesmo que ela vá lá de novo, você vai lá e pega e traz ela com todo amor e carinho. Salomão não quer ser um rei emotivo e desequilibrado como Saul foi. Ele quer ser um rei cujas ações sejam inteligentes e sábias, o suficiente para governar o povo de Deus. Porque a inteligência tem a mesma raiz para coração. Então o que Salomão está dizendo para Deus é: me dá um interior inabalável. Tá, mas eu não sou pastor, Vinícius. Eu não sou líder. Eu não tenho cargo eclesiástico. Mas não é disso que eu estou falando. É de ter um coração pastoreável. É de ter um coração tão mole, que quando Deus tocar já se derrete. Ô Jeremias, vai lá na casa do oleiro lá, vai. Vou te mostrar um negócio. E aí Paulo diz: quem és tu, barro, para contender com o oleiro? Dura coisa é cair nas mãos de Deus, sim ou não? Mas é coisa maravilhosa também. Precisamos parar de ser altivos. Ah, eu sei tudo.
Tocar violão, eu toco mais que a Mel. O batera, vixi, as viradas que ele faz eu falo triplamente. E Deus está falando, quem és tu, vaso? Se não fosse o meu sopro, você ainda era vaso de barro. Porque a gente se esquece, né? Que a gente é pó da terra, mas também é sopro de Deus. Se é sopro de Deus, ainda é Deus quem manda. Tá, Vinícius, mas você não falou sobre Cristo ainda. Fala agora. Me mostra Jesus desequilibrado. Vem o Pedrão, corta a orelha de mal. Ai, Jesus. Coração equilibrado não quebra as coisas, reconstrói. Coração equilibrado, quando ouve do discípulo, eu vou contigo até o fim. Pedrão, baixa a bola, sei que você vai me trair antes que o galo cante. Tá equilibrado. Coração equilibrado é ver o Judas dar um beijo na face e Jesus fala, você não quer beijar a outra também, não? Meu amigo. É ter um coração tão equilibrado que Tiago e João falam assim, Senhor, não quer que peçamos a Deus para que mande fogo do céu e mate todos esses samaritanos? Aí Jesus fala, vocês querem morrer também? É Deus, ter um coração tão equilibrado, eleva Paulo ao terceiro céu, dá revelações inenarráveis que nenhum homem já viu e fala para Paulo, cala-te. Para você não, mas para o João eu dou. Se coração é formado de base, de cajado, de autoridade, de... Tipifica o Cristo, porque Jesus é o bom pastor que conduz o seu povo com o cajado na mão. Tipifica o Cristo, porque Jesus é o soberano rei que reina eternamente. Tipifica o Cristo, porque Jesus tem a palavra do Senhor em seu coração para instruir o seu povo. Com 12 anos já ensinava. Tipifica o Cristo, porque Ele é a sabedoria que o povo precisa. Tipifica o Cristo, porque é o Cristo que conhece o coração do Pai. Tipifica o Cristo porque Ele é o servo maduro que serviu o Pai. Tipifica o Cristo porque Ele é o Deus adorado por seu povo adquirido. E você não deu nenhum glória ainda. Eu vou fechar aqui, posso? Quando for orar, para de pedir aquilo que passa. Para de pedir aquilo que não faz tanto sentido assim. Porque o pedido de Salomão é, não me dá riqueza, me dá tu. Finalizo dizendo, Tomás de Aquino, uma grande mente, quando era católico, tá? Quando estava diante do crucifixo orando ao Senhor, ele ouviu sair a voz do crucifixo dizendo, me pedes o que queres e eu te dou. E São Tomás de Aquino diz, dá-me tu somente. Dá-me o Senhor e nada mais. Dá-me a ti antes das coisas. Vamos para a oração e pedir, me dá as coisas e depois o Senhor, quem sabe. É por isso que nós estamos a ver navios. Porque queremos o cajado. Eu não posso falar isso aqui, senão eu vou. Quer conhecer alguém? Quer? Dê poder a ele. Aí você vai saber realmente quem é. Aí o Cristo fala,
Não, João. Me batiza porque tem que cumprir a justiça. Melhor é dar a outra face. Melhor é andar 2 milhas. Termino dizendo, quem desceu justificado? O publicano ou o fariseu? Oh, Senhor, te dou o dízimo do coentro. E Deus quer lá saber de coentro. Te dou o dízimo de tudo. Olha como eu oro. Oh, tem um talet aqui, tem um equipá aqui, tem um cordão aqui de Deuteronômio 6. Olha como eu sou crente. Está o publicano. Senhor, eu não sou digno nem de levantar a cabeça para o céu. Tem misericórdia de mim. A Bíblia diz que o publicano desceu justificado. Enquanto o fariseu está lá orando até hoje, Senhor, 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 Senhor. Então hoje eu não vim trazer a chave do carro, do apartamento, e nem dizer para você, seja batizado no Espírito Santo. Eu vim dizer apenas isso para você. Tenha um coração de carne, a ponto de sentir o toque do amado. Olha que privilégio, termina agora. Adão, feito do pó da terra, e Deus diz, entra para o jardim. Já pensou se Adão estivesse no Éden, não no jardim? Se no jardim ele pecou, imagine fora. Mas uma coisa, o mesmo Deus que andava lá no jardim com Adão, anda com você aí dentro hoje. Fica no jardim. Quando você ouvir vozes externas do jardim, diga para as vozes, fica aí, porque eu estou no jardim. A voz de Deus é mais importante. Opa, está me chamando para orar. Amém? Amém? Curva a sua fronte. Curva a sua fronte, feche seus olhos. Eu não sou o tipo de pregador que te faz voar lá no teto. Eu sou o tipo de pregador que pega na sua mão e diga, vamos pensar? Se quiser vir tocar, pode vir. A casa é sua. Mas eu quero dizer para você essa noite. Tenha um coração certo. Tenha um coração alinhado com a vontade de Deus. Seja alguém para Deus, e não somente aquele que dá algo para Deus. Seja o tipo de crente igual a Abel, que ama mais a Deus do que o que Deus pode dar. Quando Jesus te abraçar, não revire os seus bolsos. Fique abraçado com o Mestre. Quando o teu coração pulsar pelas coisas da terra, diga para o seu coração, Jesus me devolveu o jardim. Quando o seu coração pensar em exaltar-se diante de Deus, diga para o seu coração, eu ainda sou pó da terra. Quando o seu coração exaltar-se a ponto de você querer humilhar o seu irmão, diga para si mesmo, nada sou. E quando você começar a ter o coração certo, aquilo que você parou de pedir e não pede mais, Deus começará a te dar. Porque o texto diz, já que não me pedistes, eu te dou. Seja como o texto diz. Esses dias um texto me feriu. E eu finalizo agora, Du. Que Moisés armava a tenda do encontro fora do arraial. Tem horas que você vai precisar sair da igreja para encontrar a Deus.
Tem horas, meu, que você vai precisar deixar o ambiente de congregação para amar a tenda lá fora. Mas o seu coração está tão em Deus, que você não vai estar sozinho. Vai ter um Josué no pé da tenda. Amai a Deus sobre todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo. Eu sei, Edu. O coração anseia. Para ter um lugar mais equipado. Cadeiras mais confortáveis. Mas fica com a tenda do encontro. Porque era melhor uma tenda onde se encontra com Deus do que um palácio onde Deus nem pisa mais. Continue tendo o coração correto, a intenção correta, o objetivo correto, e Deus vai te surpreender em todas as demais coisas. Mantenha-se focado nas almas, que Deus mandará todos os recursos. Mantenha o foco. E lembre-se, todos foram embora, mas Jesus ficou.